queridos, a paz do Senhor. É uma alegria imensa ter vocês comigo aqui no 35º dia do nosso propósito Paixão pela Palavra. Vocês já passaram 35 dias fazendo a leitura diária da Bíblia. Tenho certeza que vocês já têm muitos testemunhos para contar do quanto vocês têm sido abençoados pela leitura da Escritura, por um aprendizado daquilo que Deus nos revelou na Bíblia Sagrada. Mande para a gente o seu testemunho, o seu comentário. Tudo isso vai nos ajudar a envolver mais pessoas nesse propósito que com certeza vai estar transformando muitas vidas, muitas pessoas. Gênesis capítulo 35 vai nos apresentar uma história subsequente ao encontro de Jacó com seu irmão Esaú e subsequente também ao episódio fatídico que Diná, filha de Jacó, passou ali na terra de Canaã. Nós vemos aqui Deus aparecendo mais uma vez para Jacó e pedindo que ele volte para Betel, que foi justamente aquele lugar onde Deus se revelou a Jacó pela primeira vez. Foi o primeiro altar que Jacó erigiu no seu primeiro encontro com Deus. É interessante que Deus ordena que ele volte para lá, pede que ele construa o altar ali. É muito interessante você observar nesse texto, eu fiz essa anotação aqui, que você observa Jacó convidando a família para adoração, passando as instruções à sua família daquilo que Deus havia lhe mostrado, mas também agora dando mais um passo, exigindo da sua família uma lealdade absoluta ao Deus que lhe apareceu. Você vai perceber que no texto bíblico, Jacó pede que eles tirem do meio deles todos os deuses estrangeiros. Você vai perceber que eles tirem todo tipo de joia que era usada com a finalidade de adivinhação. Os brincos, por exemplo, eles eram tradicionalmente usados como amuletos nesse tempo aqui, porque agora, assim como aconteceu com Abraão, que paulatinamente foi sendo instruído por Deus uma lealdade absoluta, Jacó também entende que agora todos os seus familiares que vão participar com ele dos benefícios da aliança precisam ter uma lealdade absoluta a Deus. No texto bíblico, Jacó enterra os deuses estranhos, enterra os brincos. E isso aqui para nós fica um aprendizado tão evidente, né? Tudo aquilo que é um ídolo para nós tem que ser enterrado, porque na nossa vida só pode existir a liderança de um, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você observa então que Jacó, no texto bíblico, ele chega até Betel e ele constrói um altar, ele dá o nome a esse altar de El-Betel, que significa o Deus de Betel. E nesse momento aqui, ele recebe mais uma vez uma revelação de Deus, mais uma vez Deus aparece para ele e firma com ele novamente a sua aliança. Você percebe no texto que quando Deus se dirige a Jacó, ele se recorda daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 32. Esse homem ele era conhecido como Jacó por ser um enganador, por ser aquele camarada que trapaceava, aquele camarada que queria obter aquilo que não era dele, mas Deus lhe recorda o episódio ali no Val de Jaboque e diz: olha, você foi chamado até agora de Jacó, que significa enganador, que significa aquele que segura o calcanhar, mas a partir de agora você é Israel, você é aquele que é o meu príncipe, aquele que eu escolhi, e eu quero que você tenha filhos, eu quero que você frutifique, porque através de você vão vir nações, através de você, da sua semente, vão nascer reis. Então você percebe aqui Deus renovando os termos da aliança. Aquela aliança que foi feita com Abraão, foi transmitida para Isaac e agora chega até Jacó. Observa que depois que Deus fala com ele, esse é um ponto interessante que eu quero que você observe. A aliança agora se estende a partir desse ponto a todos aqueles que descendem de Jacó. Você não vai ver na Bíblia Deus ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e depois Deus de Judá. Não. Você vai ver Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Foi através dos 3 patriarcas que a aliança foi dada, e a partir desse ponto aqui a aliança é extensiva a todos aqueles que descendem de Jacó. Então aqui se encerra esse período das alianças patriarcais e a partir de agora Deus vai tratar com o povo através dos 12 cabeças das 12 tribos de Israel. Você observa no texto, no versículo 13, 14 e 15, que após falar com Jacó, Deus se eleva, se afasta dele e Jacó ele vai erigir mais uma vez uma pedra no local que Deus havia falado com ele. Jacó se tornou um grande erigidor de altares.
Ele realmente queria trazer à memória esses momentos preciosos que Deus se revelou a ele. Nós já vemos aqui um homem que já tem dentro dele um profundo sentimento de temor e de reverência a Deus, e isso realmente fica evidente aqui no texto, quando ele erige o altar, quando ele derrama sobre o altar uma oferta de bebida, quando ele unge com óleo uma prática que até então nenhum dos patriarcas anteriores havia feito, e ele consagra aquele lugar dando-lhe o nome de Betel, que significa a casa de Deus. Ele entende que ali é o local onde Deus apareceu a ele, ali é o local onde Deus estava. Você vê no texto também que a partir desse momento aqui vai ser feita uma menção particular no momento em que Raquel morre. Raquel está em trabalho de parto, ela vai estar dando mais um filho a Jacó, mas no parto do menino ela vem a falecer. Ela dá o nome ao menino de Benoni, que significa filho da minha dor, mas Jacó impede que aquele nome seja impetrado sobre o filho. Ele fala não, ele vai chamar Benjamim, que significa filho da minha sorte. E você vê que Raquel ela morre, ela é sepultada ali na estrada para Efratá, que é Belém. Jacó ergue mais uma coluna em memória a ela ali, para não se esquecer da mulher que ele amou. E ele então segue o seu caminho, ele se acampa, segundo a Escritura, em Migdal-Éder. E foi justamente nesse tempo aqui que você vai observar um fato que a Bíblia apresenta. Eu disse no capítulo anterior que a Bíblia não tem a menor dificuldade em apresentar a falha dos personagens que ela cita. E aqui você vai perceber que é mencionado na Bíblia que Rubem, que é o primogênito de Jacó, ele tem um caso com Bila, que é uma das suas servas. Esse ponto aqui é muito interessante para a nossa reflexão. Por que será que a Bíblia faz questão de mostrar o pecado do primogênito, sendo que com certeza todos os outros também faziam as suas travessuras? Provavelmente esperava-se que houvesse uma continuidade de uma aliança patriarcal, mas com certeza a semente messiânica não virá através de Rubem. E isso vai ficar evidente no texto, nos próximos capítulos, que Deus ele vai nos surpreender. Nem é Rubem, o primogênito, que vai trazer aliança, nem é José, o mais virtuoso, que vai ter através da sua descendência a semente, mas a semente ela vai ser dada, a semente ela vai vir através de Judá. Você vai observar isso no texto, na continuidade de Gênesis. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus.